tudo bem? Chegamos na nossa aula 4. Nós vimos a importância do Analytics Marketing, nós vimos a questão relacionada aos canais digitais, vimos também indicadores, como é que a gente qualifica os leads, como é que a gente faz de fato um fluxo bacana de e-mail marketing. E agora a gente vai entrar um pouco mais no ponto métrica e indicadores e falar um pouquinho sobre rede social, que é uma das coisas que obviamente impacta e é um canal excelente para o posicionamento da sua marca, mas nem sempre as empresas estão utilizando assim. Nem sempre elas entendem o suficiente para que, de fato, as redes sociais auxiliem no crescimento do negócio, auxiliem em boa performance de venda. Vamos lá. Primeira coisa, métrica, né? Métrica é uma forma de como é que você mensura um certo objeto, né? Como é que você avalia aquele ponto específico. Então, a gente viu lá, tem a conversão de abertura de e-mail, tem número de visitas, tem alcance de uma publicação, né? São coisas bem específicas, né? Que a gente mensura. Bem, eu diria assim, até técnico demais ou operacional demais, bem específico. Mas quando eu estou falando de indicadores, eu estou falando de gestão, eu estou falando de mensurar resultado. Afinal de contas, do que adianta eu ter a métrica da taxa de abertura de e-mail, eu ter a métrica do número de alcance do meu post, se isso não significa muito para mim em nível de negócio. Então é importante a gente entender que indicadores, os chamados KPIs, são os Key Performance Indicator, indicadores-chave de performance, ajudam a gente a mensurar o desempenho e o quão perto ou quão bom estão os nossos resultados. E por último, uma visão ampla sobre rede social, né, e como isso impacta a dinâmica do Analytics Marketing no nosso dia a dia, no nosso negócio. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né, fazendo essa separação entre indicadores e métricas. Então eu tenho aqui alguns exemplos de métrica. Então, como eu falei, né, a sua base de seguidores, visita no site, menções, likes, alcance, impressões. Então aqui é uma coisa bem específica, até eu diria, sem contexto, né? Bem seca. Mas quando a gente olha indicadores e KPIs, a gente começa a ver um ponto mais estratégico. E nós vimos na aula 2, aquele fluxo lá, né? Que tudo parte da estratégia para alcançar o nicho do meu cliente. E aí a gente está falando de aumentar o engajamento, satisfação do consumidor, presença de marca, vendas, retorno sobre investimento, custo por lead. Então são indicadores, né, que são compostos ou se apoiam nessas métricas para que, de fato, o empreendedor ou você, analista, né, de marketing, possa ver e dizer, ó, isso aqui está dando resultado, não está dando resultado, onde é que tem um problema nesse canal, qual ponto do fluxo de comunicação tem um problema na conversão que está impactando nas vendas no final. Então é importante a gente fazer essa análise e pensar estrategicamente, beleza? Então, trabalhando os leads, né? Nós vimos aí como fazer um trabalho de leads por e-mail, mas o principal é o seguinte, mais do que enviar promoção, cupom, trabalhar uma base de leads, né, é você ter um relacionamento. E aí por que eu trago isso logo depois desses números aqui, ou desse tema? Porque não adianta você ter indicadores, você fazer mídia paga, você ter X acessos e aí você termina a relação com o seu cliente na primeira compra. Não vale a pena. Você perde informação, você perde muitas vezes imagem perante o seu cliente fala, poxa, eu gosto tanto daquela empresa, segui as ações dela, comprei, depois ninguém fala mais comigo e só aparece para mandar cupom. Então é importante a gente equalizar. Nós vimos na primeira aula que o marketing está saindo dessa questão do feeling, da estratégia, do entendimento e está se tornando mais pragmático, mais analítico nesse processo. Então é importante a gente equalizar bem os números, os dados, né? Mas sem deixar de valorizar e de ter, de fato, um relacionamento com o nosso público. Esse é o grande diferencial, a grande entrega das mídias sociais, das mídias digitais. Muito diferente das mídias anteriores, das mídias ditas analógicas, como televisão, rádio, impressos, no qual você disseminava, talvez tinha um certo indicador ali de retorno, mas você não podia, de fato, saber
com a mesma agilidade que você pode no digital. Praticamente em 24 horas ou em menos disso, você já consegue perceber se o seu cliente, seu potencial cliente, seu lead, sua audiência está interessada, está convertendo, está avançando no estágio, no fluxo de comunicação, no estágio de compra, na sua jornada de compra, beleza? Então, gente, saindo um pouquinho, né, dessa questão de relacionamento, não é só por uma questão de afinidade ou afetividade com os clientes, ou de respeito, inclusive, da marca cliente, mas tem principalmente e, obviamente, um indicador de resultado da sua empresa. Cada cliente novo que você traz é 5 vezes mais caro do que um que você já tem na sua base. Então não faz muito sentido você abrir mão disso. Se você tem, e a gente viu isso, né? Kotler falou isso lá, a gente trouxe a citação dele falando de como o mercado traz ideias, traz informações. Vimos isso também no modelo de cauda longa, de como cada vez mais a gente tem feito nicho, analisado e observado para entender o cliente, para poder gerar melhores formas de atendê-lo e melhores produtos, melhores serviços, melhores formas e melhores estratégias de chegar no cliente. Então, se mais barato eu atender o cliente que já está comigo, por que eu vou gastar de novo com o novo? Isso, gente, por incrível que pareça, é um erro que muitas empresas cometem. Então, vamos lá. Vimos as vantagens do e-mail, né? O e-mail, a comunicação é direta, né? Então, a gente faz, no mundo digital, de relacionamento e tudo mais, o e-mail é um grande canal. Vimos isso na última aula. Por quê? O canal de comunicação dele é direto, é 1 para 1. Se a pessoa está respondendo e-mail, a pessoa está focada em responder você, ela não está ali sendo talvez distraída ou podendo ser distraída por N outros estímulos que uma rede social gera, né? Fora a questão de usabilidade. O monitoramento das interações é muito mais fácil monitorar, porque eu sei que eu sou A, a pessoa é B, eu sei que B abriu o e-mail tal hora, como ele interagiu com esse e-mail, se ele excluiu, se ele não excluiu, onde ele clicou, se é um spam, se não é, fica mais fácil de eu mensurar o meu cliente. Por isso que é uma dos canais, né, o e-mail marketing mais efetivos quando se fala de estratégia digital. E é uma plataforma independente, então, os usuários ali, você tem um endereço da pessoa, independente de ser no Gmail, Outlook ou qualquer outro, né, você tem ali uma certa independência, uma certa liberdade, diferente de quando a gente está falando de redes sociais, né, que os usuários são das respectivas redes sociais. Então, o e-mail a gente viu, né, que a gente começa fazendo um trabalho com a conversão e a gente pode utilizar estratégias de conteúdo de inbound e outbound, a captação, o contato de e-mail e a gente tem uma maior permanência, ou seja, você fica na caixa de entrada do seu cliente, você fica próximo do seu cliente. Diferente de uma postagem que você vai no feed e aí se mistura com várias outras, diferente de quando os algoritmos, inclusive, mudam o que o seu cliente está vendo. E aí nós vimos esse fluxo lá atrás, né, onde a gente tem um call to action, um chamado para ação, a pessoa vem pela rede social, pelo e-mail, acessa a sua página de captura, deixa o e-mail, isso vai para uma base de todos os leads, né, de todo mundo aqui que se cadastrou, que foi impactado, né, e a gente começa a ver o seguinte, a gente tem que ter um fluxo de pós-venda para quem comprou, porque como eu falei lá atrás, não é uma questão de relacionamento para a primeira compra. Pós-compra também, como é que eu faço ele voltar a se relacionar, deixar mais informação para que eu possa desenvolver melhor o meu negócio e sim, mais vendas, né? E aquele que não comprou, ele poder estar sempre tendo relacionamento. Por que esse cara não comprou? Né? Não é ficar enchendo o saco dele e mandando promoções, mas é entender, é aprender, é usar e fazer essa análise, usar os dados para fazer essa análise, né? E a gente falou também nunca comprar leads, né, bases prontas, né? Afinal de contas, o foco é aprender a melhor maneira de atender e chegar no seu cliente. E algumas estratégias, né, quando a gente está falando de e-mail, então tem o conteúdo sobre a marca, que é o branded content, que isso é muito importante, cada vez mais as marcas são mais personificadas e as pessoas compram muito mais pelos valores e ideias que partiram com as marcas do que propriamente o produto ou serviço. Inbound marketing, conteúdos, né, onde a gente vai fazendo o cliente ir lendo mais, conhecendo um pouco mais, e as promoções, né, na estratégia de outbound. Então tem os anúncios, tem a prospecção, tem a receita previsível que a gente vai ver na nossa aula ao vivo, que é uma coisa muito bacana aí, um plus dentro dessa disciplina. E aí a gente começa a ver o seguinte, como é que eu faço essa performance?
Como é que eu avalio essa performance? A gente viu a questão de e-mails, que eu posso dizer quantas pessoas entraram, né? Quantas clicaram, quantas deixaram, quantas compraram, quantas deixaram de seguir. E como é que a gente traz essa mesma análise do canal do e-mail para os outros canais. E principalmente nesse movimento de vários canais, a gente acaba tendo muitas vezes um cliente que ele não vem só de um canal, ou ele não segue o nosso fluxo como a gente quer, como a gente espera. E esses clientes que fazem uma rota um pouco diferenciada, né? E a gente começa é importante a gente analisar ele e entender que existe um dado de conversão assistida. O que seria isso? É quando um cliente acessou um canal, mas não fechou a jornada toda de compra, mas acessou outro em um segundo momento ou terceiro momento, e aí no final ele chegou a fazer uma compra. Então a gente começa a ver, na verdade, todos os pontos de contato e como o cliente chegou até você. Então tem um exemplo aqui, ó. Vamos pensar, uma pessoa ela foi impactada por um anúncio de estética, né, de skincare. Ela viu um anúncio lá, bacana, acessou a landing page, cadastrou o e-mail, fez o download do material, viu uma dica lá de como tirar a mancha da pele, por exemplo. Legal. Recebeu uma série de conteúdos depois, acessou esses conteúdos e tal, não fechou a compra, né? E uma mensagem específica clicou no link que direcionava para o e-commerce da marca. Então, opa, a pessoa já houve uma conversão, que é a mudança de um estado para o outro, e ela está consumindo, ela está seguindo a nossa jornada, legal. Clicou no site e deu uma olhada nos produtos, mas não comprou nada. Nós fazemos isso o tempo inteiro, eu mesmo faço, né? Olho lá o site, faço uma pesquisa, depois eu vou em outro e tal. E aí, passados alguns dias, essa mesma pessoa voltou, colocou o endereço direto lá da marca e efetuou a compra, né? Então, assim, isso acontece e quando a gente tem essa mudança de canal, ou esse retorno, ou essa parada e depois um retorno, a gente chama de conversão assistida, que é basicamente um papel parcial de um canal na jornada de compra. E isso é muito comum. Como é que a gente mensura isso? Por exemplo aqui, né, ele colocou diretamente, então eu tenho um acesso direto. Eu posso ver também, inclusive o Google Analytics mostra, vocês vão ver na disciplina de Web Analytics, que eu posso saber de onde a pessoa chegou na minha página, se ela veio de outra página, ou se ela veio diretamente pela URL. E se eu tenho informação suficiente sobre essa pessoa, sobre a compra e tudo mais, a partir da landing page que eu fiz, fica mais fácil mensurar e entender como é que esse lead caminhou na minha jornada. E aí, falando de lead, a gente entra exatamente na lógica de qualificar, que não é nada mais, nada menos do que segmentar dentro de todos aqueles e-mails que a gente viu, né? Ou todos aqueles potenciais clientes, o perfil de cada um. A gente viu que a gente começa a não só atender e calcular quanto ele deixou ali, mas gerar conteúdo para que ele faça uma nova compra. E outra, a gente viu que a gente vai ter que nutrir também, né? Não só o que fez a compra, nutrir para entender e achar a melhor maneira ou momento para fazer uma venda. Então a gente começa a ver que a gente tem leads qualificados para marketing, que a gente continua gerando ali informação, conteúdo, convidando para outras coisas, né? Talvez marcando uma reunião, vai depender do tipo do seu negócio. E lead qualificado para venda, tipo, esse cara aqui ele comprou, então ele vai para os que a gente consegue fazer uma venda. Ele comprou o produto A, logo mais a gente consegue voltar lá e oferecer o B, o C, e aí a gente vai avaliando. Isso tudo ajuda a gente a entender o comportamento dos nossos leads. Longe de querer qualificar eles apenas dessa forma, né? Mas isso são pontos que a gente começa a ver de como é que a gente pode entender o comportamento desse potencial cliente, que são os leads. E aí, quando a gente seguindo aí em lead, né, a gente está falando sobre métrica, como é que eu vou avaliar esses leads? Eu segmentei pelo e agora eu posso olhar também a questão métrica, a questão mais numérica disso. Então, duas métricas importantes são o custo por lead e o lead por venda, tá? Então aqui eu estou falando que é um indicador que ele é basicamente o seguinte: todas as estratégias digitais, tudo, meu custo com o meu marketing, meu custo com mídia paga, meu custo com copyright, meu custo com impulsionamento e conteúdo nas redes sociais, tudo isso é o custo geral que eu estou tendo, né? Para que eu consiga ter um lead, ou seja, ter o e-mail da pessoa, marcar uma reunião, mais uma vez eu trago que depende do seu modelo de negócio, mas ter o e-mail da pessoa, ter alguém que é um potencial cliente.
é o custo por lead. Toda essa estrutura dividida por quantos leads entraram para você. E o LPV, que é o lead por venda, que demonstra, em média, né, quantos leads são necessários para que você consiga fechar uma venda. Então, a gente investiu R$1.000 para conseguir 100 leads. Então, cada lead está a R$10. Só que desses 100 leads, que custam R$10, a gente começa a ver que desses 10, 3, 4, de fato, fecharam a venda. Então, o meu custo de conversão em lead é R$10 por lead, mas o meu custo de lead por venda não seria, no caso, os 100 sobre 1.000, né? Não seria os 10 sobre 100, mas 3 sobre 100. Então, é um custo muito mais alto, 3 vezes mais, seria R$30, R$33,33 para que eu consiga converter uma venda. Então, a gente começa a ver que são coisas que a gente tem que entender. Pô, então, se eu estou convertendo, se eu estou tendo um custo de R$10 por lead, o pessoal está entrando aqui, mas só 30% dos que estão entrando eu estou vendendo, eu tenho que melhorar isso aqui, ó. Eu tenho que melhorar esse momento que eu estou me relacionando à compra. É não contar, e aí eu vou analisar. Por isso a importância também de eu saber o que eu preciso para a minha estratégia. Eu entender, pô, esse cara não está passando na reunião, as pessoas não estão conseguindo fechar com ele, não estão conseguindo marcar reunião com ele, não estão conseguindo um contato por WhatsApp, o que é que está acontecendo? Nossos vendedores têm problema, nossa plataforma tem problema? Isso é importante, porque a gente diz, eu sei que eu trago 10 daqui, 100 aqui, e mais ou menos 3 fecham aqui. Como é que eu aumento? Eu posso focar em ter mais leads, ou eu posso focar em converter mais vendas dentro da minha base de leads. Então é importante a gente entender essas métricas e principalmente fazer esse tipo de análise mais ampla de como o comportamento impacta no seu negócio, nos seus resultados, tá? E aí, as perguntas que eu estou fazendo aqui, né? Pô, por que o faturamento via e-mail desce, né? Não cresce desde o ano passado? Quais as campanhas estão dando mais trabalho de desenvolver? Então, quando a gente começa a olhar, não só querer medir, ter um número bonito para mostrar para o chefe, ou ter um número bonito para dizer que está dando certo, a gente tem que olhar o seguinte, tá, qual é a efetividade disso? Como é que isso impacta na minha estratégia? Está dando resultado? Não está dando resultado? Minhas vendas estão crescendo? Não estão crescendo? Estão caindo? Isso está ajudando o departamento de desenvolvimento de produto? Se eu tenho um site, eu estou conseguindo passar isso para o pessoal de usabilidade para melhorar como é que eu vou fazer as telas, trocar a cor dos botões, mudar o texto. Então é importante a gente fazer esse tipo de análise dessas métricas, né? E que elas basicamente têm que ser de baixa complexidade, como a gente viu aqui, um dividido pelo outro. Relevância, então é relevante eu saber quanto custa para mim um lead. É relevante eu saber quanto custa eu fechar uma venda para o meu negócio. Mais relevante, às vezes, do que, por exemplo, informações demográficas sobre o meu lead. Nesse momento aqui, quanto mais relevante para os resultados do seu negócio, melhor. Então, uma métrica, ela é de baixa complexidade, ela tem que ser relevante, ela tem que ser calculada de maneira rápida e fácil, e ela tem que ter utilidade instantânea. Estava aqui falando, né? É que eu aumento isso aqui. Isso aqui eu estou gastando R$33. Eu estou gastando 10 por lead, né? Mas no final das vendas eu estou gastando 33, minha conversão está em R$33. Como é que eu ajusto isso, né? A gente já começa a entender a utilidade disso para que eu possa fazer uma ação corretiva ou melhor, ou para melhorar, né, otimizar a performance das minhas estratégias de marketing. Então, quando a gente está falando aí de pensar esse contexto, fazer essa reflexão dos números, a gente também tem que se ligar que vai apresentar esses dados para alguém. Isso vai ter que ser visto por alguém. E aí tem formas de a gente apresentar. A gente sabe que do mesmo jeito que o nosso cliente ele quer uma visualização rápida, fácil, prática, para que ele possa tomar a decisão, confiar, comprar e ter informação, a gente tem que fazer a mesma coisa para os nossos chamados internos. A equipe, nosso gerente, coordenador, colega de trabalho, pessoal do outro setor, que eles precisam ver esses dados, né? E ajudar você a tomar decisão ou fazer com que você
possa de fato tomar as decisões que você já sabe que vai tomar. Então, por exemplo, você observou aqui que o canal que mais está convertendo, por exemplo, é o Google Ads. Mas veja como aqui já fica um pouco mais difícil, são vários números, né? A pessoa faz, tá, o faturamento aqui, eu sei que é maior, leva um pouco de tempo. E a ideia que a gente viu é que seja de utilidade instantânea. Eu olhei, eu ajeito aqui, tal, e aqui a gente toma uma decisão, traça uma estratégia e age. Então eu posso apresentar as informações, quanto mais fácil apresentar as informações, na verdade, melhor vai ser para eu poder tomar a decisão. Então eu posso mostrar ele assim, eu posso mostrar ele assim, por exemplo, né? Como tem no nosso livro lá. E aí a pessoa faz, ah, tá, beleza. Google Ads foi a maior parcela, Facebook vem atrás, aí você fica, peraí, foi o Facebook ou foi o e-mail? O gráfico de pizza nem sempre ajuda, né? Aqui a gente consegue ver um pouquinho, talvez olhar o dado específico, né? E aqui a gente já vê logo assim, ó, tá, o que está bombando aí, em primeiro lugar é o Google, segundo é o marketing direto ali, e terceiro, Facebook Ads e por aí vai. Então, são exemplos e é muito importante a gente entender isso, porque a gente vai ter inúmeras ferramentas a nossa tipo, você que vai ser o profissional que vai fazer esse tipo de análise, vai ter às suas mãos diversas ferramentas e elas vão trazer muitos dados. E esses dados têm que se tornar informações relevantes e essas informações relevantes têm que ser comunicadas. Então é muito importante a gente pensar como a gente apresenta e analisa esses dados. E sempre conectando com a estratégia, sempre conectando com o fluxo de comunicação entre a sua empresa e o mercado, entre a empresa e o cliente, e entendendo como está acontecendo isso no seu funil de venda, no seu funil de marketing e na jornada de compra do seu cliente. Se você fizer isso dissociado, você não consegue melhorar. Pensa que tem um númerozinho aqui, ó, entre cada um desses espaços. Cada linha branca dessa, cada espaço desse aqui, você consegue calcular a conversão, que é passar prospect, né, alguém que foi prospectado ali, para uma daquelas etapas, até chegar a se tornar um cliente, né, até chegar a decidir a compra. E você poder, de fato, fazer um trabalho. Então, é como se isso aqui se reiniciasse. Então, é importante a gente entender como tudo isso aqui, das estratégias, dos números, está fazendo ou está sendo relevante ou pode ser melhorado na jornada do meu cliente. Ok? Conectar e mensurar esses funis. E quando a gente está falando de rede social, até aqui a gente trabalhou muito na lógica do e-mail, que é uma coisa rápida, prática, fácil, como a gente viu, muito eficiente. Mas quando a gente entra na lógica da rede social, a gente tem que entender, e é muito bacana a gente entender isso, na verdade, que ela é um canal, óbvio, de presença digital, é um canal para conteúdo de marca, tá? De relacionamento, tá? Muito mais de comunicação direta, principalmente quando se fala de satisfação do cliente. A gente vai falar sobre isso especificamente, sobre o indicador de satisfação do cliente na próxima aula, mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre CRM, que é a relação com o seu cliente, né? E mídia paga, obviamente, para impulsionar algumas coisas ou para conduzir isso para a sua landing page, conduzir isso para o seu site, para que você possa, de fato, seguir um processo através de e-mail, por exemplo. E cada vez mais tem sido relevante você usar rede social, né? Para atrair a pessoa, para se relacionar com as pessoas, para estar próximo, para gerar conteúdo, para entender o que as pessoas gostam, né? E poder ir calibando o seu discurso para esse canal e até para os demais contatos que você venha a fazer. E uma coisa muito bacana é realizar teste AB, como a gente viu. Então tá, se eu tenho um indicador e eu sei que tal coisa me trouxe, eu fiz um post dessa maneira em tal canal, em tal rede social, e eu fiz o mesmo conteúdo de outra forma, na mesma rede social dias depois, né? E eu tive uma diferença aqui. Ambos os conteúdos eram vídeos, porém esse aqui performou mais do que esse. Aí eu vou investigar. O que é que aconteceu? Foi a hashtag que eu utilizei diferente? Foi a cor do post? Foi o fato de ter uma legenda, de não ter? Foi porque havia uma data específica que era mais propensa, um horário? Tudo isso, um teste AB ajuda a gente a entender melhor o processo e, obviamente, aumentar a taxa de conversão de cada uma dessas partezinhas, de cada estágio desses funis. Beleza? E aí, entrando em rede social, não tem como a gente não falar
de todos os tópicos e pontos polêmicos que existem ao redor das redes sociais. Do vício que existe, longe da gente querer defender ou atacar as mídias sociais aqui, as mídias de redes sociais, mas de fato é uma coisa que é viciante. É viciante porque o cérebro humano, ele gosta de feedback rápido, ele gosta de um fluxo rápido de informações, ele gosta de saber o que os outros estão fazendo, a gente acaba se viciando nisso. É muito fácil, muito rápido. E tudo que é rápido o cérebro entende bem, quer repetir. E também gera prazer pra gente. A gente se diverte vendo um vídeo, a gente fala com alguém, fala com um amigo, brinca com os familiares, enfim. Isso tudo vai gerando uma série de sensações e emoções na gente que fazem com que a gente continue naquele canal, né? Décadas atrás, esses canais, foi a televisão, lá atrás foi o rádio, quando a família se reunia ao redor do rádio para ouvir a novela, era um momento de interação. A comunicação, a informação, o entretenimento através desses canais faz com que a gente, vamos dizer assim, se vicie ou crie o hábito nisso. Então, uma coisa muito bacana aí, que está no nosso livro, também recomendo, O Dilema das Redes Sociais, onde a gente vê profissionais, funcionários que estiveram por trás de empresas como o Gmail, YouTube, Pinterest, falando de como é que o pessoal utiliza essas informações, esses dados, para analisar além do perfil de compra. Analisar as emoções das pessoas, o comportamento das pessoas, a tendência, os medos, e utilizar isso a favor do mercado. E aí é que mora o perigo, né? Porque a pessoa, até que ponto a pessoa está escolhendo consumir determinados produtos e serviços. Até que ponto a pessoa está desejando e foi uma escolha dela, e não uma indução, cada vez mais refinada, cada vez mais próxima. Então, um documentário sensacional para se assistir e também para se pensar, porque quando a gente está falando não só da manipulação, mas a gente está falando também de coisas mais palpáveis para o nosso dia a dia, como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que é um tema relativamente novo e que a gente tem que ficar muito ligado nisso, para que a gente possa entender como é ou até que ponto as informações que eu estou pedindo para analisar são relevantes e não são invasivas ao meu cliente. E assim como a permissão do meu cliente para ele receber esse tipo de informação. Aquela coisa, sabe? Eu quero continuar recebendo e-mails ou eu autorizo o uso do meu e-mail para... É muito delicado isso, porque algumas empresas chegam a pedir CPFs, dados mais sensíveis, e isso pode gerar uma dor de cabeça. Então é importante, quando você for traçar as suas métricas, os seus indicadores, a estratégia do seu negócio, você avaliar o quão isso pode tocar na Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso pode, de fato, prejudicar o seu negócio. E se alguma informação que você precisa para o seu negócio, a Lei Geral de Proteção de Dados não permitir, você tem que ter um profissional para lhe ajudar a achar a melhor maneira de analisar a estratégia do seu negócio sem precisar daquele dado, né, ok? Que é lei, e quando a gente está falando de legislação, é uma das coisas que... Regulamentação, legislação, é uma das coisas que mais fazem os negócios mudarem. Se não mudar, muitas vezes os negócios são mutados e acabam a fechar. Então é importante a gente entender como as informações que eu estou pedindo, que eu estou analisando, são importantes, relevantes e podem impactar o meu negócio e estão dentro da lei ou não, né? E aí, a gente saindo um pouco de cada um, a gente volta a falar, né? A gente traz aí a questão dos dados nativos, né? Tem várias informações que a gente pode pegar diretamente aí, como fazer um cálculo dentro de uma planilha, mas sabendo que as ferramentas, as próprias redes sociais, né? Os próprios canais digitais ajudam a gente a mensurar isso, né? Trazem para a gente uma série de informação, clique no site, como é que as pessoas que queriam chegar na sua loja, qual é o país, qual é a cidade, tudo isso são informações importantes que eles trazem, né? Então aqui o Instagram, por exemplo, né? Até mudou essa interface aqui, contas alcançadas que você fez nos últimos 7 dias, o gênero que está ali, qual é a cidade, tudo isso aqui é um print do meu Instagram, pouco mais de um tempo atrás, né? E aí a gente começa a ter. E qual a importância disso? A faixa etária aqui é de 25 a 34. O que é que o pessoal de 25 a 34 gosta de fazer?
O que é que o pessoal da cidade de Maringá, dessa idade, está fazendo? Ou onde eles vão, o que comem, né? Fazem isso. Será que não dá para a gente falar alguns temas, né, mais específicos para mulheres, por exemplo, mesmo sendo uma percentual menor, para aumentar, já que o nosso produto ajuda mais empreendedoras, por exemplo? Então, por que minha taxa de mulheres está menor? Então a gente começa a ver que essas informações também são importantes para dar suporte naquilo que a gente vai estar analisando, mensurando como indicador estratégico para o nosso negócio. Então tem aqui exemplos, né? YouTube, por exemplo, o próprio Facebook, está muito bacana, está um pouquinho mais organizado, já foi uma confusão, a gente poder ter novos usuários únicos, e a gente poder tomar melhores decisões dentro do nosso negócio. E uma coisa que é muito bacana, que é a danada da taxa de engajamento, que é o seguinte: às vezes, quando a gente tem muitas curtidas, muitos seguidores, a gente entra na história das métricas de vaidade. E o que são métricas de vaidade? São números muito bacanas que só servem para mexer no nosso ego e não necessariamente são relevantes para o nosso negócio. Ou seja, não fechou venda, não posicionou marca. Então essas métricas de vaidade são muito comuns e cuidado com isso. E uma coisa que ajuda muito a gente a ver se aquela ação está valendo a pena, se todos aqueles seguidores e todos aqueles likes realmente são importantes para a sua marca, é a taxa de engajamento, que ela basicamente avalia todas as interações que aconteceram. Então não é só a curtida, que pode ser um robozinho, mas é a curtida, um comentário, um salvar, um compartilhamento. Por quê? Se a gente gosta de algo, a gente quer compartilhar. É fato, é natural. A gente tem uma coisa no nosso dia a dia, a gente quer compartilhar com alguém quando chega em casa. Então, são todas essas interações, então, por exemplo, compartilhamentos, comentários, né, reações em geral, dividido pelo alcance, para a gente ter uma taxa de engajamento. E não tem uma taxa de engajamento boa, específica, mas, obviamente, quanto maior, melhor. E aí cabe a você monitorar isso, passo cada vez mais, para poder saber, minha taxa de engajamento foi tanto, né, eu vou botar pesos na taxa, em algumas coisas. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, né? A gente tem a parte de comentários e eu vou dar peso 2 para os comentários, né? Eu vou deixar peso 1 para as reações. E aí eu consigo olhar o que é mais importante e avaliar. Pô, as pessoas estão comentando, as pessoas estão gostando, as pessoas vêm falar no direct, as pessoas estão indo clicar no site depois. Então é importante a gente ver que, dependendo de como eu calculo, dependendo de como eu analiso, essa taxa ela pode estar diferente. E mais importante ainda a gente fazer essa taxa, saber como mensurar o que é importante e fazer isso com a frequência que ajude na execução da estratégia, tá? E principalmente, né, além de quem está interagindo, que é bacana e tal, a gente avaliar quem está rejeitando a gente, né? Quem está deixando de seguir a gente, quem está deixando de receber o e-mail marketing, quem cancelou a newsletter, por que cancelou a newsletter, quem bloqueou a marca, né? Esse tipo de coisa é importante a gente ver para entender, primeiro, quem não é o nosso cliente, porque é muito melhor a gente ter 100 seguidores, né? Ou 100 leads e vender para 80 desses 100, do que a gente ter 1000 seguidores, 1000 leads e vender para 4, 5. Né? Muito mais importante a gente ter esse resultado do negócio. Então se ligar também nessa taxa de rejeição. Pode ter um problema no seu atendimento, pode ter um problema no seu conteúdo, pode ter um problema no seu canal, talvez o seu canal não tenha sido bem pensado para o cliente. Então é importante a gente avaliar também a taxa de rejeição, né? Principalmente porque alcance muitas vezes está sendo impactado pelos algoritmos das redes sociais, né? Eles refinam, controlam, dão aquela, né, até baixam certos resultados para que você seja induzido a pagar para um anúncio e impulsionar. Então, muito ligado aí nessas questões de rejeição e, se possível, só avaliar em determinado canal. Óbvio, perdi seguidor, tal, mas talvez dar mais atenção para a pessoa que está em outros níveis do funil, a pessoa que baixou um conteúdo, a pessoa que vem se relacionando, e daqui a pouco a pessoa some ou desassina a newsletter. É mais importante, talvez, a gente olhar isso, às vezes, dependendo do seu negócio, do que os números grandes que aumentam e reduzem em um canal em um momento mais aberto do funil. Tá? E falando de interação na rede social, e a gente falou no começo da importância do relacionamento, a gente tem que se ligar que relacionamento não é fácil em nenhum nível ou dimensão, né? Ela física ou digital,
relacionamentos são coisas delicadas, né? E muitas vezes complexas. Então, como é que a gente se posiciona? Então, o Nubank, né, traz essa visão de ser Nubank é ter uma vida financeira descomplicada. Então, ele procura ser fácil, procura ser bem de boa nas suas relações, na sua voz na rede social. E tem vários casos de, meu cachorro comeu o meu cartão, né, e eles mandam alguma coisa. Inclusive, recentemente lançaram um brinquedinho que é um cartão do Nubank, um brinquedo para cachorro que é feito um cartão do Nubank de borracha, assim, né? Então, isso é relacionamento, essas são interações que posicionam a marca, né? E também tem coisas que são bem chatas, como crises, né? Como é que eu lido com crises nas redes sociais? Quando alguém vai lá e me detona nas redes sociais, seja qual for o canal. E aí, um caso da Ruffles, né? Eu na época trabalhava em agência, estava começando, quando houve essa história da Ruffles, que surgiu a insatisfação e bombou, né, na rede social de que você estava comprando ar quando você comprava batata Ruffles, né? E o pessoal tirava onda, tipo, gostaria de informar que o saco de ar que vendem com algumas batatas dentro. Como é que você faz isso? Você chega lá e reclama com o cara? Como é que você faz isso, né? E aí a Ruffles teve uma estratégia muito bacana em cima dessa e muitas outras reclamações nesse sentido, né, que foi, inclusive virou matéria na Exame, que foi explicar o mito do saco de ar no Facebook. Isso nessa época nem existia o Instagram, que foi em 2012. Nossa, faz tempo. Faz um tempinho, né? Então, ela foi para o digital e fez, galera, calma aí, vamos explicar o que é essa história do ar, né? E ela criou um infográfico muito sensacional, que explicava, né, toda a rota da Ruffles até chegar na sua casa e por que ela tinha que ter ar. Para que ela não se quebrasse, não chegasse um farelo, ele até faz uma brincadeira, um airbag para a sua Ruffles. Então é importante a gente entender isso e considerar na nossa estratégia que haverão crises, haverão momentos delicados e a gente tem que saber como se posicionar em relação a isso, né? E entender que existem pontos importantes, tanto para evitar, quanto para posicionar, quanto para superar uma crise. Então, interações, aqui a gente está falando de seus funcionários são embaixadores da marca. Quando é uma coisa muito seca, só a marca da empresa, aquela coisa muito institucional, não gera conexão. Mas quando eu sei quem é o dono, quando eu sei quem é o gerente, quando eu sei quem é o pessoal que atende, e existe esse tipo de relação, é outra coisa. Gente, essa semana eu vi um posto de gasolina que tem como suas embaixadoras de marca as 4 frentistas. E elas falam do posto, fazem reels, elas mostram produtos que tem lá para determinado, sei lá, para caminhão, para carro, óleo e tal. Muito bacana. O posto de gasolina, né, eles fazem esse tipo de trabalho. Então, N outros segmentos, né, tem exigido e as pessoas gostam, porque a gente quer se conectar com pessoas, né, que quem faz parte da empresa se comunique, apresente, mostre, tenha orgulho de que está ali, né. Agilidade na resposta faz toda a diferença. É melhor você ter um problema, às vezes, você tem um problema com o seu cliente, é melhor você chegar e pedir desculpa, né, o bicho foi mal, aconteceu assim, 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 do que você ignorar aquele problema. A mesma coisa é o positivo também. A pessoa quer fazer uma compra, a pessoa quer uma informação e você deixa ela no vácuo. Isso é uma dor de cabeça, né? Então é importante a gente entender. Agilidade é importante. Assumir as suas falhas é o melhor caminho. Lembra que eu comentei que as marcas cada vez mais estão sendo personificadas? A gente tem que entender que a gente entende que as coisas aconteçam errado, que tem um erro, que tem uma falha. O que a gente não quer é ser ignorado, né? Então é importante a gente entender e assumir isso, feita a Ruffles fez, por exemplo, né? E essa gestão de crise deve fazer parte da estratégia. Então essa gestão de crise, essa crise ela pode vir porque tem um hater, né? Tem um cara lá que fala uma besteira no seu comentário, tem alguém que não concorda com sua visão de negócio, tem alguém que diz que você violou uma política específica da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tudo você tem que estar preparado. Quais são os pontos sensíveis do meu produto ou serviço, da minha marca? Beleza? E a gente falou lá do relacionamento no começo, né? E aí eu trago essa siglazinha, o CRM, é o Customer Relationship Management, tá? Uma coisa bonita, que é basicamente a gestão do relacionamento com o cliente, né? Que ela acontece, né, hoje em um nível social, não é só mais o CRM, é
o CRM Social, né, o social. O que é que acontece ali? Não é mais ligue, reclame, comente e tal. É uma coisa muito mais ampla. O cara chega lá e fala mal no comentário, o outro vai e defende sua marca. Esse é o ideal, né? Alguém chegar e defender a sua própria marca. E aí você tem que ver como isso acontece e agir rapidamente em cima disso. Então eu tenho um tradicional, que ele é estático, tem informação genérica de como proceder, do que fazer, uma coisa bem geral. A mensagem unilateral, então eu falo para, ó, gente, desculpa por esse problema, uma coisa bem... Define o conteúdo que o lead precisa, é uma coisa bem da empresa, né, para o cliente, né, e não há um mapeamento. Então eu falo o que eu quero, eu vou oferecer uma promoção, trazer uma novidade, e nem sempre é isso que o seu cliente quer. Mas quando eu estou falando do CRM Social, eu estou dizendo que ele é dinâmico, então eu posso fazer uma pergunta lá no history da minha empresa, do perfil da minha empresa, e eu tenho um retorno da minha audiência, e dali a gente poder tomar uma decisão e criar um novo conteúdo e fazer uma coisa bacana. Então é uma troca, né? As informações são estratégicas e específicas, então quando é que eu faço isso, né? É uma coisa geral. A conversação e relacionamento é possível, então eu falo ali no comentário, público eu chamo no direct, né? A abordagem é personalizada, que a pessoa fez uma reclamação, eu vou lá direto, o que foi que houve e tal. Ou ele define o conteúdo que precisa, então se ele reclamou, se ele interagiu mais aqui, interagiu mais ali, a gente obviamente vai dar atenção para aquele que converte mais, né? E mapear o estágio do lead. Quem é esse cara? Ele segue a gente? Não segue a gente? Ele segue um concorrente, né? É uma dinâmica um pouco diferente, né? Então aqui eu estou falando da gestão, né, sobre muito mais de compra, frequência, dados mais macro, né? E aqui eu estou falando de uma coisa muito mais voltada para relacionamento, para quem é no público, quem é o perfil, quem está sempre ali. Então aqui a gente tem essa possibilidade de estar mais próximo, né? Então se ligar nesse ponto de que a humanização e a personalização não só são possíveis, quanto cada vez mais são exigidas quando a gente está falando de um relacionamento e de performance, ou seja, indicadores e métricas no marketing digital, no mundo digital, seja por e-mail, seja por rede social, seja direto através do seu site. É importante você ter essa conexão, esse entendimento, essa humanização em como interage. E aí, falando de humanização, a gente traz um ponto que é os influenciadores, né? Porque se você não for realmente relevante para o seu público, ninguém vai prestar atenção. Então é muito importante a gente saber o conteúdo que você tem, quem está com você, as coisas e ideias que sua marca apoia. Isso tem que ser relevante para as pessoas. Você tem que defender algum ponto, ou pelo menos se posicionar e agir de uma maneira que, olha, meu produto é esse, minha vibe é essa, meu conceito é esse, minha marca propõe e prega isso e entrega tal produto e serviço. E isso vai fazer com que as pessoas vão atrás. Tipo, você tem esse problema específico, meu produto resolve. Porém, falar sobre esse produto, se posicionar dentro dessa visão, dessa necessidade, faz você ser relevante. Aquela velha história de mandar dicas e esse tipo de coisa. E aí, utilização de influencers, que são outras pessoas, né, que tem que são fonte de informação para outras pessoas. Olha, a pessoa vai chegar lá e vai falar, vai comentar, vai defender, independente desse influenciador ser uma pessoa paga ou não, né? É importante a gente entender que pessoas escutam mais outras pessoas do que propriamente uma informação seca. Então, entender também que existe celebridade, existe criador de conteúdo, são coisas diferentes. Nem sempre celebridades convertem, muitas vezes e cada vez mais criadores de conteúdo convertem, porém existem celebridades que geram conteúdo. E um exemplo legal aqui do Jojo Prazer é uma youtuber, né, que ela fala umas coisas muito mais sobre a visão dela de mundo, e ela comentou sobre esse livro, né, A Parte que Falta, e em 3 dias o livro assumiu, o livro bombou. E ela fez isso de fato falando, e todo mundo comprou, não é porque ela tem uma audiência grande, mas porque as pessoas acreditam, confiam e se identificam com os valores e com a visão dela. Então, muito mais barato e efetivo do que se o autor e a editora tivessem talvez fazendo investimento em mídia palha, né? Então, ser relevante, gerar conteúdo relevante é muito importante e tão estratégico quanto fazer anúncios pagos ou traçar um orçamento, né? E aí, esse influenciador, ele tem que ter essas 3 coisas. Tá? Ele tem que estar ligado você tem que passar muito bem a visão da sua marca, né? Ter um influenciador e se conectar com a comunidade ou com um grupo, né, de pessoas que está ali, para que você consiga influenciar. E tudo que você disser, comentar, não quer dizer que as pessoas vão fazer, mas as pessoas vão considerar. Aquilo vai ser
relevante. E se você fecha isso aqui bem, as informações vão chegar cada vez mais depuradas e você vai poder utilizar isso muito bem nas suas métricas e indicadores estratégicos, beleza? E sem esse tripé, sem essa conexão, você gera problemas como esse. A influenciadora com 2,6 milhões de fãs falha ao tentar vender camisetas, né? Ela só conseguiu vender 36 camisetas. Então, nem sempre isso aqui quer dizer que você tem engajamento, proximidade e é relevante para as pessoas. E cuidado com o que você fala. Então, a gente tem os casos do cancelamento muito forte em 2020, né? O caso aí de Gabriela Pugliese, que falou que não devia, fez aglomeração em meio a uma pandemia e acabou sendo cancelada, como muitas outras pessoas que são geradores de conteúdo e perderam, né, a sua relevância por conta das suas ideias. Então, muito cuidado e muito ligado como você transita no mundo digital com a sua marca. Encerramos aqui a 4ª aula. Aguardo vocês na nossa próxima aula para falar sobre indicadores, saindo um pouco dos canais digitais, mas sobre indicadores mais relevantes ou específicos, ou digamos, indicadores-chave para negócios digitais. Até mais!